Oi, eu sou a Dona Rita e esse é o meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês a correção do PET 4 de Língua Portuguesa do 7º ano do Ensino Fundamental, semana 1. Vamos lá? Gente, então aqui na semana 1 a gente vai fazer a interpretação desses dois textos aqui, que na verdade são capas de revistas. O texto 1 é a capa da revista Ciência Hoje das Crianças e o texto 2 é a capa da revista Ciência Hoje. Aqui na capa da revista a gente consegue identificar alguns elementos que são típicos. Por exemplo, a manchete, ou seja, o título da reportagem principal, sendo que as imagens que constam aqui na capa têm a ver com essa reportagem principal. No texto 1, a reportagem principal é experimentos para prever o futuro, e no texto 2, a reportagem principal é crise mundial, como ela afeta o Brasil. Como que eu sei que essas são as reportagens principais? É justamente por isso, é porque o título delas está com a letra maior, aparece em maior destaque, e as imagens que tem aqui no fundo da revista, de cada uma das revistas, tem a ver com esse título. Além disso, na capa, a gente também encontra as chamadas para outras reportagens que tem dentro dessa revista. Com a letra um pouco menor, você tem aqui o título de outra reportagem que também tem nessa revista. Aqui também você tem duas outras reportagens que tem nessa revista. Além disso, os outros elementos que constam nas capas das revistas são o número da edição, né? As indicações sobre qual que é essa edição, é a edição de número qual. Aqui não tá tendo como ver direito porque a letra está muito pequena, mas aqui embaixo tem escrito, Revista Ciência Hoje, edição 284, né? Revista Ciência Hoje, edição 289, tá certo? Basicamente é isso que você tem que saber para conseguir responder as perguntas sobre a capa de revista. Então, a pergunta 1 é a seguinte: a que público se destina cada um desses suportes textuais? Quando ele fala suporte, é porque é o seguinte, a revista, ela é um lugar onde são veiculados diferentes gêneros textuais. Que nem o jornal. O jornal não é um gênero textual, ele é um suporte textual. Dentro do jornal, a gente encontra um monte de tipos diferentes de texto. Dentro da revista, a gente encontra um monte de tipos diferentes de texto, porque a revista, o jornal, são suportes textuais. Então, qual que é o público-alvo desse primeiro suporte, da revista número 1? São crianças que se interessam por ciências. E no texto 2, são adultos que se interessam por ciências. Ô, dona, pode colocar só crianças e adultos? Na minha concepção, não. Você tem que explicar que são crianças que se interessam por ciências. Porque se você colocar aqui a revista 1, por exemplo, o público-alvo dela são crianças, vai ficar parecendo que lá naquele texto só tem coisas relativas a brincadeiras, a coisas mais infantis, mais divertidas. E não é isso que tem nessa revista. Nessa revista tem conteúdos ligados à área das ciências, só que com uma linguagem que as crianças vão entender. E escolhendo temáticas que são adequadas para o público infantil. Só que, de todo jeito, são temas ligados à área das ciências. Então, qualquer tipo de criança pode ler? Pode, mas não é qualquer tipo de criança que vai se interessar por essa revista. Tem que ser crianças que gostam de ler sobre questões relacionadas às ciências. Por isso que você tem que colocar isso aqui tudo, Crianças que se interessam por ciências. Do mesmo jeito. Qualquer adulto pode ler aquela segunda revista lá. Só que qualquer adulto vai se interessar pelo conteúdo daquela revista número 2 lá? Não, são os adultos que se interessam por ciências que vão se interessar por aquele conteúdo que tem naquele suporte. Então, você tem que colocar do jeito que eu coloquei aqui para vocês. Questão 2. Quais dos assuntos das revistas foram abordados com maior profundidade? Por quê? Na revista 1, o assunto que foi abordado com mais profundidade foram experimentos para prever o futuro. E na revista 2, crise mundial, como ela afeta o Brasil. Só que aqui você também tem que colocar uma justificativa, um porquê. Mas aí, essa questão do porquê, esse pedido de justificativa, ele pode ser entendido de dois jeitos.
Será que o PET quer saber por que esses são os destaques? Ou seja, como que nós sabemos que esses são os destaques? Se você interpretou que essa justificativa é relativa a isso, ou seja, como que a gente sabe que esses dois aí são os assuntos de destaque? Então você vai justificar desse jeito aqui, ó. Sabemos que esses assuntos são os de maior destaque nas publicações, porque os títulos estão maiores e as imagens se relacionam com eles. Agora, se você acha que esse porquê se refere a por que foram escolhidos como destaque, ou seja, por que esses dois assuntos aí foram escolhidos como destaque em cada uma dessas publicações, aí você vai colocar a justificativa desse jeito aqui, ó. Revista 1, porque desperta mais a curiosidade do leitor, e na revista 2, porque é um tema atual. Então, eu recomendo que você pergunte para sua professora como que ela quer receber essa resposta. O que significa esse porquê aí nessa pergunta? Tá querendo saber o quê? Tá querendo saber como que a gente sabe que esses dois assuntos aí são os de maior destaque? Ou está querendo saber por que eles foram escolhidos como destaque nessas revistas? Se você não conseguir resposta da sua professora, o jeito que eu iria considerar correto para os meus alunos seria esse primeiro aqui, ó. Então você coloca esse primeiro. Ou então, se você ficar com medo de ficar errado, você coloca os dois, mas aí a sua resposta vai ficar grande. Vocês não gostam de copiar muito, né? Não! Aí você decide, gente. Eu coloquei aqui duas opções de resposta, porque eu acho que esse porquê aí deu duplo sentido, deu dupla interpretação sobre o que será que esse PET aí está querendo saber. Eu acho que essa pergunta não ficou muito clara no que se refere à justificativa. Aí você vê se você vai querer colocar esse ou esse. Atividade 2. Agora leia a reportagem antecipada na capa da revista Ciências Hoje das Crianças e responda às questões. Aí você vai fazer a leitura desse texto aqui, né? Que é a reportagem sobre o futuro previsto pelos cientistas, que foi indicada lá naquele texto 1, lá naquela primeira revista, né? Que a gente interpretou a capa. E aí vem as perguntas. Questão 1. Qual o fato central da reportagem? Experimentos científicos que pretendem compreender quais seriam os efeitos se ocorressem certas situações com o meio ambiente. Então, esse é o tema central. Questão 2. Além da reportagem, quais outros gêneros textuais podemos encontrar em uma revista como Ciência Hoje? Então, conforme eu disse para vocês, a revista não é um gênero textual. A revista é um suporte. Nesse suporte é possível serem colocados diferentes gêneros textuais, como, por exemplo, eu vou colocar vários exemplos aqui, você coloca aí os que couber nas linhas ou os que você achar que é mais interessante de colocar. Então, em uma revista é possível a gente encontrar artigos de divulgação científica, porque tem que ser gênero textual que tem a ver com essa revista aqui, ó, Ciências Hoje. Então, artigos de divulgação científica, entrevistas, editorial, anúncios publicitários, artigos de opinião, crônicas, carta do leitor. Lógico que todos esses gêneros textuais aqui, o assunto deles tem que ser relacionado com ciência, né? Mas os gêneros textuais, porque a pergunta é sobre gêneros textuais. Os gêneros textuais que podem ser colocados aí nessa revista, que podem ser encontrados aí nessa revista, são esses aqui. Se você lembrar de mais algum, você pode colocar aqui também. De repente você já leu essa revista Ciência Hoje e você lembra de algum outro tipo de texto que tinha lá. Aí você pode colocar. Questão 3. No começo da reportagem, os autores falam da presença de cientistas mulheres. Qual a intenção ao fazer esse registro no texto? É destacar o crescimento do número de mulheres atuando nas ciências, enfatizando, ou seja, destacando que isso é uma mudança importante. Atividade 3. Leia o fragmento do Estatuto do Idoso abaixo e responda às questões que seguem.
Então, você vai fazer a leitura desse fragmento aí do Estatuto do Idoso. E aí vem as perguntas aqui, ó. Como o fragmento lido está dividido? Então, você pode ver aqui, ó, que esse texto está dividido em capítulos. Você tem o capítulo 1, capítulo 2. E cada um desses capítulos é subdividido em artigos. Ó, artigo 8º, artigo 9º. Então, você vai colocar a sua resposta desse jeito, em capítulos e artigos. Questão 2. Qual dos artigos criminaliza a falta de assistência à pessoa idosa? E qual a pena para esse crime? Então, é o artigo 97, deixar de prestar assistência ao idoso. Aí não precisa de você copiar tudo, não. Você pode colocar esse símbolozinho aqui, ó, que indica que aqui na frente tinha mais coisa escrita, mas você não colocou por economia de espaço. E a pena, né, que é atribuída a esse crime é a detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Questão 3. Transcreva os artigos que responsabilizam o Estado e a família sobre os direitos do idoso. Então, o artigo que responsabiliza o Estado é o artigo 9º. Aí você vai copiar aqui o que está escrito lá no artigo 9º, porque pediram aqui no PET, na questão do PET, para você transcrever. Então, é para você copiar esse artigo. É obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade. E o artigo que responsabiliza a família, no que se refere ao cuidado com os idosos, é o artigo 3º. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Então é isso, gente. Essa foi a correção da semana 1 do PET 4 do 7º ano. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, compartilhem e a gente se vê na semana que vem na próxima correção. E antes de terminar o vídeo, é hora de quê? É hora do salve. Um salve para você, Wilson Helena Santos, e para sua mãe, Rosângela Vieira dos Santos, José Aneta Nunes, Edna Souza Silva, Ediana Souza Souza, Maraísa Moraes Souza, João Henrique Oliveira, Maria Conceição, Nath Silva e todo mundo aí de Ervalha, um salve, Elza Souza, Gabriel Rodrigues, Karen Stephanie Souza Brito, Laísa Silva Minelli, Dessa Ramos, Fernando Epifânio de Oliveira, um salve, Beth Rabelo, Henrique Gonçalves, Isa Cristina, Vinícius Moraes, Joaquim Minecraft, um salve, Jackson Henrique de Paiva, Caiura Oliveira, JPBM 070, um salve, Joyce Pereira, Luísa Rosa e Magda Laura, um salve, Marco Cid e também a sua professora, um salve aqui para Sofia, Nicole Helena Cunha, Kaique Rodrigues Nunes, um salve, Maria Perpétua, Caleb, Sônia Magalhães e também para o seu filho, um salve para Leca Alves, Ivanete Pereira, Rodrigo Reis Oliveira, um salve para Pamela, canal da Duda, Alice Simara Silva, obrigada pelo apoio de sempre, Ana Barreto, um salve para você, sempre aqui no canal também, Anália Braga, um grande abraço para você, você é a menina mais fofa do canal. Jaqueline Comissário, um abraço e um beijinho da Melissa pra você. Natália Fernandes, um salve. Iago Caixeta. Wellington Gomes e Cleiton, é nóis, Cleiton. Brendinha, um salve. Valquíria Magalhães. Márcio Maia e João Victor Oliveira. Maria Gomes, um salve. Adilson Souza. Aline Martins Costa. Karine Silva, Regina Daiane Fonseca, Giovana Paola. Valesca Rodrigues, Bruno Oliveira, um salve. Jane Valentim, um salve. Isaac Pereira de Souza. Mônica Maria e também pro seu filho Alan, um salve, Alan.
Maiara Marques, Virgínia das Graças, Diomar Neves Pereira, Daiane Jennifer e para todo mundo aí de São João del Rei, Rayane Soares, Eliane Souza e para Giovana, um grande abraço para você, Giovana, Vanderluce Silva, Yasmin Lohane, Maria Taveira, Luan Isaac, Helene Lima, Daniela Souza dos Santos, Taine, Senhor Ezequiel, um salve, Lourdes Lima, Juliana Borges, Carlinha Gomes, um salve, Verônica Batista, a Melicinha tá aqui, coisa mais linda do mundo. Aí ela tá mandando um salve pra você. Mundo da Dani, Silvia Regina, João Pedro Azevedo, Tawane Rayara e pra sua professora Josene Oliveira, um abraço. E pra todo mundo que está sempre aqui no canal, curtindo, compartilhando, comentando, um grande abraço pra vocês e um grande salve. Eu fico por aqui. Até a próxima. Beijo, tchau!